Olá, Pessoal, Felipe. tudo bem com vocês? Tiago, tudo bem com você? Tiago, hoje eu já vou começar de um modo diferente. Ah, Beba água e essa tá gelada. Senhor, obrigado, Senhor. Ô Tiago, a gente já antecipa para nossa audiência aquilo que a gente vai fazer ou deixa como surpresa? Vou deixar como surpresa. Bora Oh, pro episódio de hoje, terapias breves. Tiagão, para começar, como que você define terapias breves? Para quem não está familiarizado com o termo. certo. Terapia breve. É uma terapia rápida, né? Ela tem uma duração mais curta, diferente de terapia como, por exemplo, a psicanálise, que são sessões mais soltas, sem muita estrutura, onde o tempo dessa terapia vai variar muito, mas é quase assim, quase sempre meses. A gente está falando aí de 5, 6 meses até anos, a pessoa fazendo os encontros com o psicólogo, com o psicanalista, com o profissional, né? E existem outras terapias que são mais estruturadas e que têm uma duração menor. Não dá para cravar exatamente a partir de quantas sessões é uma terapia longa e até quantas sessões é uma terapia breve. E nem dá para cravar que uma terapia breve vai ter X sessões. Mas a gente consegue mais ou menos identificar que uma terapia com 20, 25 sessões já pode ser considerado como uma terapia breve. E é claro que para ser uma terapia breve, para ser mais curto, o que a gente precisa fazer que diferencia muito das terapias mais soltas e que demoram mais, que se alongam mais? Tem muito a ver com o objetivo. Quanto mais específico for o objetivo, mais você consegue trabalhar aquilo em menor tempo. Então, ao invés de você ir para uma psicanálise, onde você fala livremente sobre várias questões da sua vida, sempre volta trazendo coisas da infância, da primeira infância, da segunda infância, da adolescência e tudo mais, na terapia breve, geralmente a gente é mais objetivo. E mesmo que o problema que a pessoa queira tratar possa ter causas lá da primeira, segunda infância, adolescência, enfim, a gente faz um recorte e traz para o presente, sempre de forma objetiva. Como eu vou fazer para que meu paciente, o mais rápido possível, de forma mais prática possível, possa entender, ressignificar e ter um métier de ferramentas ali, e técnicas e práticas, para, no momento atual da vida dele, para aquele objetivo específico que foi definido, ele possa ter a solução mais rápida possível. Por isso que não dá para cravar. Mesmo sendo terapia breve, cada pessoa é de um jeito e vai demandar um ritmo e uma quantidade de sessões diferente, específica para cada pessoa, para cada caso. Mas então, a principal diferença é essa. Existe um limite de sessões. Muitas vezes, na TCC, por exemplo, é dito para o cliente que a quantidade de sessões vai variar ali entre 15, 25, 10, 20, enfim. Você já diz isso para o cliente, e para garantir esse pace and time, esse tempo, você vai ser bem específico com o seu paciente. Sempre que ele começar a devagar e sair do rumo, o profissional tem que trazer ele para aquele objetivo, mesmo que a gente encerra um ciclo de terapia, 20 sessões, por exemplo. Encerramos esse objetivo. Conseguimos alcançar o objetivo. Mas agora, Tiago, que eu já consigo produzir mais no trabalho, eu quero trazer uma outra demanda. Eu quero falar um pouco agora da minha vida pessoal, da minha baixa autoestima. Beleza, a gente vai começar um novo tratamento. Esse tratamento vai começar agora e vai durar X sessões. E vamos colocar técnicas específicas para esse objetivo. Vamos mudar o discurso e a direção para esse novo objetivo. Então, são ciclos. Mesmo que você precisa de mais ciclos, cada ciclo tem esse período de tempo encurtado e sempre buscando a objetividade, sem ficar voltando demais no passado do paciente, só quando foi estritamente necessário. Presente, daqui para frente. E praticidade. Ô Tiago, eu vou sair totalmente fora do tema que a gente trouxe hoje e vamos ver se eu consigo te apertar com essa. Tiago, vale a pena eu ser o meu próprio terapeuta? E se vale a pena,
até onde? Qual que é o limite disso? É, a gente tem, por exemplo, auto-hipnose. A auto-hipnose eu entendo que eu estou sendo o meu próprio terapeuta. A gente tem técnicas de PNL, aonde eu também posso estar ali. A gente tem boas formações de objetivos, aonde eu posso estar escrevendo, formulando um bom objetivo, fazendo. De repente eu posso estar usando o termo errado, fazendo, mas fazendo o papel do meu próprio terapeuta. Até onde vale a pena eu ser o meu próprio terapeuta e até onde vale a pena eu procurar um terapeuta especializado. Ou vou reformular a pergunta. Depois que eu já passei por um terapeuta, o quanto que vale a pena eu continuar tratando de mim mesmo? Ah, aí você já começou a dar a resposta que eu ia te dar. Você melhorou muito a sua pergunta, que já era muito boa. Todo mundo deve ser o próprio terapeuta, porque o preço do autodesenvolvimento é uma vigília eterna. Você precisa estar constantemente atento a várias coisas. Então, você deve ser o seu próprio terapeuta. Mas para que você seja o seu próprio terapeuta, não adianta você achar que consegue dar conta de tudo sozinho, sem muito estudo e sem a ajuda de um profissional em algum momento. Porque isso é só o seu ego te iludindo e você vai continuar caindo nas mesmas armadilhas. Então, depois que você procura um profissional que vai te colocar numa condição mais equilibrada, que vai te tirar do caos, vamos dizer assim, tirar dos extremos, e te dar um caminho e te passar técnicas, exercícios e informações, né, a psicoeducação que eu faço em todos os meus atendimentos, eu sempre, mesmo que eu aplique uma técnica, eu sempre explico o que eu estou fazendo e sempre ofereço ao meu cliente a possibilidade dele ter uma ferramenta para continuar fazendo esse trabalho, para ser o seu próprio terapeuta. Mas primeiro eu organizo o meu paciente. Depois eu oriento o meu paciente. Depois eu passo fontes de estudo onde ele pode se aprofundar em uma técnica, em um conceito, para que então ele consiga, do jeito correto, sem se autoiludir, ou sem distorções e sem o ego colocando uma neblina na sua visão e distorcendo a sua visão, que você de fato consiga ser o seu próprio terapeuta. Então, sempre, bem objetivo, você sempre deve ser o seu próprio terapeuta, mas você precisa se preparar para isso. Veja bem, Felipe, até nós profissionais, eu como psicólogo, eu estou atendendo ali os meus pacientes, eu fiz 5 anos de faculdade, eu fiz mais um monte de cursos complementares, depois um profissional vai se especializar em algo fazendo pós-graduações, eu tenho pós-graduação, eu me especializei, vários anos, muito dinheiro investido em conhecimento, e mesmo assim a gente ainda faz mentorias, acompanhamento com um outro profissional, quase sempre um outro profissional que tem mais experiência de atendimento clínico do que você. Mas mesmo depois que eu tiver lá com 50 anos de clínica, eu ainda vou procurar um outro profissional. Muitas vezes ele pode ter até menos experiência que eu, mas ele não está envolvido com o paciente. E no processo de terapia, você acaba trocando e se envolve com o paciente. Isso tem até um nome técnico na psicanálise, que é a transferência. Você acaba transferindo coisas para o paciente e o paciente transferindo coisas para você, que é a contratransferência. Então você está envolvido e às vezes isso te restringe a visão. Quando você leva o seu caso, a ficha do seu cliente para um outro profissional, e o sigilo profissional aqui continua, porque você está levando para alguém que está te acompanhando e que também é psicólogo, ele consegue ver coisas que você não consegue porque está envolvido. Agora imagina você sendo seu terapeuta. Você está extremamente envolvido. Então vão ter distorções, vão ter omissões, né? Vão ter exageros. É muito importante que você seja o seu próprio terapeuta e que você tenha um terapeuta para te orientar e para te acompanhar nessa trajetória. Mas eu, por exemplo, ensino auto-hipnose para 100% dos meus clientes que querem aprender auto-hipnose. Porque para dar essa liberdade para eles não ficarem tão dependentes dos meus atendimentos e para que eles possam ter menos recaídas. E tem muito paciente que volta 2, 3 anos depois. O Tiago, agora eu trouxe uma nova demanda, mas aquilo que a gente fez foi sensacional, resolveu isso, isso, isso. Agora eu preciso da sua ajuda pontual para mais isso. E aí, rapidamente, eu tento deixar ele livre, para não precisar vir mais nas minhas sessões e continuar sendo o seu próprio terapeuta. Ótima pergunta. É, Thiago, e a comunidade também, né?
tem um peso muito grande nisso. Eu acredito que na hora que a gente está ali conversando dentro da comunidade, relatando, escutando o que o outro está passando, a técnica que está funcionando para o outro, isso também acaba refletindo em nós, porque somos todos seres humanos e todos nós temos traumas emocionais. Tiago, em falar em trauma emocional, eu lembrei de uma história bem interessante. Ela envolve dois psicólogos. É, a- essa história ela não é minha, óbvio, né? Eu estava conversando com um psicólogo, ele não me trouxe nomes, mas ele me contou essa história. Ele falou comigo: olha, Felipe, você tem ideia o quanto que é complicado o psicólogo, ser psicólogo, e essa desassociação de ser humano que a gente não consegue. Olha como que até nós temos traumas emocionais fortes e latentes. Há um tempo atrás, uma amiga minha me ligou, falando comigo: olha, eu preciso de você. Eu tô mal e eu preciso de você. E aí ele olhou a agenda dele, lotada, eu só posso te atender no domingo. Virou pra ele: então tá, domingo, né, eu tô indo, e foi feito o atendimento. Na hora que ela chegou lá, ela virou pra ele e falou com ele: olha, há 6 anos atrás eu perdi o meu marido. Em seguida, eu perdi um amigo muito grande mesmo. Logo em seguida, isso assim, né, 1 ano, 2 anos depois, isso foram 6 anos, esse trajeto de traumas na vida dela, eu perdi meu tio, muito querido dentro da família. Depois, eu perdi minha mãe. E tem 3 meses que eu perdi a minha cachorrinha. E depois que a minha cachorrinha faleceu, eu não consigo mais atender, eu não consigo mais tomar banho. A minha sobrinha tem que me pegar, me levar para o banheiro para poder me dar banho. Não me dá vontade de sair da cama. E eu não entendo o que está acontecendo comigo. Tem anos que eu cuido de pessoas, tem anos que eu curo pessoas, ou pelo menos ajudo essas pessoas a lidar melhor com seus traumas emocionais. E eu não estou conseguindo fazer isso comigo. Então, aí ele: olha, é simples. E eu vou fazer uma analogia para que você possa entender melhor. Pensa você com um saco nas costas. De repente eu coloquei uma pedra ali nesse saco. Depois eu coloquei a segunda pedra. Depois eu coloquei a terceira pedra. E só foi pesando. Sua perna foi cansando. O seu joelho foi querendo dobrar. Mas você tá ali, ó, forte e valente. Mas no momento que você perdeu a sua cachorrinha, que era um animal de estimação, muitos anos com você, convivendo com você, eu coloquei a última pedra, que fez com que você arriasse os joelhos e se debruçasse no chão. E o peso está tão grande que você não consegue se levantar. Mas a gente vai trabalhar e vai fazer com que pedra por pedra seja retirada das suas costas e você volte para a sua melhor performance. E vai ser até fácil, porque você está no chão. Então vai ser fácil te levantar. É só eu te dar a mão. E aí ele fez ali algumas sessões com essa pessoa e logo ela estava de volta na clínica, atendendo, em uma performance muito melhor. Ela enraizou mais os estudos de traumas emocionais, se transformou em uma profissional muito mais qualificada, até mesmo porque ela foi acometida de uma dor imensa. E quando ela foi acometida dessa dor, ela conseguiu se colocar no lugar de alguns pacientes que ela não conseguia antes, porque ela nunca tinha passado por algo tão pesado na sua vida. E eu acho isso muito interessante, porque demonstra que até os homens mais fortes, uma hora fraquejam. E nesse momento, precisa ter ali uma comunidade, ou precisa ter ali alguém que possa dar a mão para que ela saia do chão. A analogia perfeita, cara. E a comunidade, a nossa comunidade foi pensada para isso, né? Para ser um lugar de suporte. Porque pensa só, quando você está ali com o psicólogo, você tem lá um encontro semanal, que seja, ou dois, ou quinzenal, que seja, por mais que o dia a dia
te atropele e você acaba esquecendo do seu autocuidado, você tem na sua agenda ali, quando você sabe, pô, amanhã eu vou encontrar com o Thiago. Aí você já lembra do processo, você já começa a fazer as técnicas, você já começa a voltar para a sua atenção para esse autocuidado. Depois que você tem alta, você tem que se lembrar disso. Então, a comunidade serve para isso, para que você esteja o tempo todo, para que você tenha acesso a um grupo de pessoas extremamente engajado, que está todo mundo ali focado num objetivo em comum, que é o autoconhecimento, que é ser a sua melhor versão todos os dias, um pouquinho melhor sempre. E aí você mantém essa energia, você se mantém no trajeto ali até o seu alvo. É incrível isso. E eu sempre falo com os meus alunos, que vão ser terapeutas, ou que são psicólogos, ou que são médicos. Para você cuidar de alguém, você tem que estar bem cuidado. Sendo você com você mesmo ou um profissional. Não adianta achar que você é Deus, não adianta achar que só porque você leu toda a coleção de Freud, que você leu Lacan, que você leu todo mundo ali da psicologia, que você está 100% protegido. Isso não existe. Acontece com todo mundo e todo mundo precisa de cuidado. E muitas vezes isso tem que ser de um profissional. Não é no boteco, não é com um amigo, isso é ótimo, conversar com amigo é ótimo, conversar com cônjuge é ótimo, tomando uma é ótimo, mas a escuta qualificada profissional de um bom psicólogo, de um bom terapeuta, é diferente e é necessário. Ótima história. Ô, Thiago, e voltando para o tema de hoje, bah, terapias breves. Quais são os principais benefícios que ela traz em relação a outras abordagens? Por exemplo, a terapia tradicional que você começou a falar lá atrás. A principal, ao meu ver, é de fato o tempo mesmo. Cara, a gente está num mundo muito atarefado, a gente tem uma sobrecarga absurda, a agenda é uma loucura. Você tem, além disso, transporte, trânsito, todos os seus afazeres, né? Então, e você está em sofrimento, muitas vezes intenso, porque tem gente que só procura psicólogo quando já está assim, na beira do precipício. E quando alguém te oferece uma solução que funciona, embasada em evidência científica, e que rapidamente vai poder te auxiliar e te voltar para o eixo, a solução é maravilhosa, porque você não vai ter que dispensar tanto tempo de sessão, de deslocamento, dinheiro, porque sessões são caras e, né, a situação aí é complicada. E outra coisa, então você tem aí, né, o tempo reduzido, você tem um alívio quase que imediato, que essas terapias, elas primeiro te tiram do buraco, depois elas te ajudam a se manter bem e depois melhorando. E muitas vezes a evolução é você não correr mais risco de morrer, né? Às vezes a pessoa está ali no fundo do poço. Tirar ela do fundo do poço está longe de ser o objetivo, mas para aquele momento é a melhor evolução que ela pode ter. Um paciente que está lá na UTI, qual que é a melhor evolução que ele pode ter? Sair da UTI, não ter mais risco de morrer. Mesmo que ele esteja longe de se curar. Aí vamos para o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Mas é rápido. Então, tem gente que fala assim, Thiago, eu já fiz terapia com outros psicólogos, e, cara, eu ia lá uma semana, 2 semanas, um mês, 2, 3 meses, e eu não sentia melhora. Na primeira sessão com você, eu senti melhora. Beleza, esse é mais um benefício da terapia breve. Mas eu sempre falo com os pacientes, vamos concluir o que a gente planejou. Porque mesmo que você se sinta muito bem agora, o que eu fiz foi um paliativo para a gente entrar num eixo, para agora sim a gente começar a trabalhar e construir uma base sólida para você dar conta de seguir sua vida. Se você sai só porque está com uma sensação pontual de que melhorou, que bom que melhorou. Mas você saiu da UTI. Vamos agora construir uma coisa aqui. Muitos pacientes, por essa sensação imediata de melhora na primeira, segunda sessão, eles param de vir. E aí a coisa piora de novo e a pessoa volta. Eu falei, eu te disse, né? Eu te disse. Não, é rápido, é mais barato, você consegue encaixar isso na sua rotina. E essa sensação de que você está gastando dinheiro, está gastando tempo, tá gastando energia
e está trazendo resultado, cada sessão você sai um pouco melhor, sai com uma nova informação, sai com uma nova técnica e consegue aplicar isso no seu dia a dia, são, para mim, os melhores benefícios que a terapia breve pode trazer, especialmente nesse mundo agitado que a gente vive. Ô, Tiagão, existe situações que a terapia breve ela é mais indicada e situações a qual ela não é aconselhável? Sim, E para existe. poder te ajudar nessa resposta aí, eu lembrei de uma historinha aqui. Posso contar? Conte histórias. Um menino, cara, tava caminhando com a mãe dele. Ele tinha mais ou menos 10 anos de idade. E ele morava na roça com a mãe. A mãe montou, né, todo um arsenal de frutas e coisas ali que foram colhidos na roça dele e estava levando para a cidade para poder vender. Só que como não ia ter transporte para ir, ela saiu de noite com ele, caminhando com o carrinho, né, segurando ali com ele, e fazendo esse trajeto a pé. Dada a altura da madrugada, a mãe dele infartou, caiu do lado dele. E ele ficou ali, ó, do lado da mãe, era uma estrada que quase não passava ninguém, e a feira era no sábado, isso foi na madrugada, né, de sexta para sábado, e ninguém passava, ninguém passava. Na segunda-feira, uma pessoa passou, viu o menino do lado do corpo, e falou com ele, ah, sai daí, só enterra isso, já tá até duro. E isso muito antigamente. E essa criança, ela foi adotada, cresceu com a família, né? Por causa do processo. A mãe morreu, já não tinha pai, então foi para casa de parentes, foi adotada por parentes, cresceu e quando ela estava com 60 anos, ela ainda contava essa história. Na hora que você chegava para poder conversar com ela ainda contava, como se fosse ontem, como se fosse naquela madrugada, esses 3 dias que ela passou do lado do corpo da mãe, depois do infarto, enquanto eles caminhavam para ir para o Ceasa, para ir para a feira, né? Não, não era bem Ceasa, era a feira da cidade, vender aquilo que tinha sido coletado. Foi um trauma muito grande, não foi tratado. Hoje em dia a gente tem uma visão diferente de nos cuidar, cuidar dos nossos traumas, das nossas emoções e dos nossos sentimentos, mas naquela época não tinha. E em uma situação dessa, por exemplo, por que que eu trouxe essa história? Porque é muito traumático. Aí eu te pergunto, uma terapia breve valeria a pena em um caso tão traumático como esse, em um acompanhamento depois, até mesmo essa pessoa se transformando no seu próprio terapeuta? Antes de responder, deixa eu comentar algo, né? Adoro suas histórias. É, e assim, essa história especificamente mostra um dos principais mecanismos do trauma, que torna um trauma tão complexo, que é a revivescência, é justamente isso. Ela, tantos anos depois, ela conta como se fosse ontem. E cada vez que ela lembra, ela revive o trauma. Revivescência. Reviver o trauma várias e várias vezes. E o corpo dela, quando ela lembra daquela história, vai disparar as mesmas conexões, vai colocar nos mesmos estados emocionais extremos, vai entupir ela de cortisol, vai gerar estresse, vai gerar tensão e vai gerar sofrimento. E é isso é que faz o trauma ser algo tão importante de ser desconstruído, resolvido, sanado o quanto antes. Então, com certeza, a terapia breve ela é extremamente indicada também nessas situações. Quando você passa por um trauma e precisa voltar a viver, precisa elaborar aquele trauma, precisa dar significado para aquela história que não conseguiu ser significada, por isso vira um trauma. E o trauma pode ser algo tão intenso quanto essa história que você trouxe, e o trauma pode ser você ouvir do seu pai quando você tem 6, 7 anos de idade, fez uma coisa errada ali na escola, perdeu média numa prova, e aí o seu pai, sua mãe chega para você e fala: Nossa, deixa de ser burro. Você só estuda na vida e perdeu média, e foi mal na prova. Se aquela criança, se aquele adolescente, se aquela pessoa, quando ela ouve isso de uma autoridade, de uma pessoa que precisava ser ali símbolo de cuidado e atenção, e ela não consegue elaborar aquela frase, internalizar aquela frase, aquilo vira um trauma. O trauma não precisa ser algo tão intenso quanto essa história que você contou. Basta ser algo que a pessoa, naquele momento, não consegue dar significado. Ela vai para uma terapia breve, traz aquele ponto,
sem querer entender demais as origens e o estrago que aquilo causou ao longo do tempo, mas hoje, o que a gente consegue fazer hoje para que você tenha um novo significado, para que você dê um novo significado para esse trauma, para que ele pare de impactar você daqui para frente? Então, essa é uma excelente indicação para terapia breve. Tantas outras coisas. Você quer mudar um hábito, você quer emagrecer, você quer passar por uma cirurgia, perdeu alguém, está em luto. Para tudo isso, a terapia breve é excelente para aumentar a produtividade, para resolver algo pontual. Quanto mais pontual for uma coisa, você sabe o que você precisa resolver e não consegue, a terapia breve é muito indicada. E a terapia convencional também é muito indicada em casos onde a pessoa vai precisar de um acompanhamento maior. Tem doenças que são crônicas, então a depressão, por exemplo, você consegue um alívio imediato numa terapia breve, mas você vai precisar fazer acompanhamento e uso de outros medicamentos, inclusive, né, o farmacológico, porque é algo crônico, é algo que vai te acompanhar a vida inteira. Então, cada caso, né, precisa de avaliações e outra coisa, nada te impede de combinar terapias, de fazer uma terapia mais longa, como, por exemplo, a psicanálise, e, em paralelo, fazer uma terapia breve, como a TCC, como esquema. E nesses casos eu aconselho, inclusive, que você avise ao seu terapeuta: ó, eu faço terapia com você aqui, eu estou fazendo terapia também pontual com um outro psicólogo que usa abordagem TCC. E esses psicólogos podem até conversar entre si, para gerar ainda mais resultado para essa pessoa. Mas lembra que eu acho que eu já falei dessa estatística em outros podcasts. A ferramenta que você usa, a linha teórica que você usa na terapia, é 30% do resultado. Todo o resto é a relação terapeuta e paciente. Então, vai muito além, vai muito assim. Eu quero um resultado rápido, ou eu preciso de uma melhora rápida, eu não tenho tanto dinheiro para gastar, eu não tenho tanto tempo para investir, então eu quero uma terapia breve. Beleza. O psicólogo vai te dizer: eu te atendo, mas depois eu acho que você devia procurar uma terapia mais longa. Ou, tudo bem, isso aqui eu posso te atender e depois você segue tranquilamente. Então, é cada caso. Mas, assim, a grosso modo, é isso aí. E você falou uma coisa interessantíssima aí, pelo menos eu achei, não sei como que a nossa audiência sentiu isso, né? Apesar de a gente sempre defender que a maior parte dos traumas, das emoções e tudo, pode sim ser resolvido sem o uso de medicamento, a gente não fala para você, olha, você nunca vai precisar consultar um médico, utilizar um farmacológico ou algo do gênero. Mas a probabilidade de você se libertar do uso de um farmacológico com o passar do tempo, ela é gigantesca, porque o fundamento você está ressignificando. Então aquela dor, ela passa a te traumatizar, a influenciar menos as suas decisões. Você consegue deixar de ser uma pessoa depressiva com o passar do tempo e o cuidado. E aí não só o cuidado tendo o psicólogo ali, mas o cuidado diário, sabendo como se cuidar, sabendo quais são os gatilhos. É mais ou menos igual uma pessoa com câncer. Não é porque ela descobriu o câncer que ela está curada. Pelo contrário, é porque ela descobriu o câncer que ela vai conseguir as ferramentas para cuidar e não deixar com que aquilo evolua. Então você consegue descobrir os gatilhos, você consegue descobrir os momentos e você consegue lidar com aquilo de uma maneira melhor, de modo que você não entre de novo naquele estado. E se você entrar, você consegue sair muito mais rápido, porque você sabe que está lá. Você tem consciência da situação. E Perfeito. aproveitando esse gancho, Thiago, eu já vou trazer outra, assim, ó, junto, porque talvez você consiga conectar as duas. O tradicional farmacológico é tradicional. Na psicologia, o atendimento tradicional de longo prazo é o tradicional. E aí a gente tem aquilo que é rápido, né? A terapia breve, por exemplo, se encaixa nisso. O como que a gente consegue conectar? Como que a terapia breve ela consegue lá na terapia tradicional pegar algo, comprimir e entregar para a pessoa uma pílula que vai trazer um resultado muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais eficaz. A terapia breve e a tradicional.
Eu disse na minha resposta anterior aqui que pode ser combinado, e eu acho que só tem a ganhar, porque os terapeutas podem se complementar, eles podem trocar informações, isso é sigilo profissional, porque nós estamos falando de dois profissionais atendendo a mesma pessoa, com abordagens diferentes, um complementa o outro, e a tendência do resultado ser mais rápido é maior. Então, cara, eu dificilmente sou contra as coisas, sabe? Se faz bem para o paciente, tá tudo certo. E, como eu disse, se você faz terapia com mais de um profissional, fala sobre isso para os dois, porque aí você dá essa oportunidade de um trabalho complementar o outro. E aí vamos no nosso queridinho. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por auto-hipnose. Faço até hoje, inclusive. Todo dia eu costumo dormir ao som do Thiago. Coloco ali, na verdade, eu já regravei para minha própria voz. Então coloco ali com a minha própria voz, mas boa parte daquilo que eu escuto são palavras que o Thiago um dia gravou para mim. E aí me conta, como que a hipnose, a auto-hipnose, ela pode encaixar, como que você faz esse encaixe, e qual que é o papel dela nesse processo de mudança? A auto-hipnose, a hipnose, né, e a auto-hipnose, elas são ferramentas extremamente poderosas para que você acelere o seu processo terapêutico. Então, um psicólogo ou um terapeuta, seja ele qual for, complementar, holístico, naturalista, enfim. E, usando a hipnose, você acelera. É como se a hipnose fosse um catalisador, é igual jogar gasolina no fogo. Você acelera os processos. E a auto-hipnose, como eu disse lá no início do podcast, eu ensino para 100% dos meus clientes, porque é uma das formas dele conseguir rapidamente ser o seu próprio terapeuta e sustentar todos os benefícios que a gente consegue durante aquela uma hora que eu estou com ele no consultório. Pensa, você tem um problema complexo. Problema emocional, problema psicológico é sempre complexo. Quer dizer que tem várias causas e várias influências, interferências. Você acha que uma hora semanal com seu psicólogo vai resolver seu problema? Vai ficar o resto da vida nessa dinâmica aí. Então você precisa fazer esforços fora do consultório, principalmente. Daí a tão crescente de profissionais começando a usar as terapias que são baseadas em evidência, como a TCC, que tem muita pesquisa e que oferece para o paciente formas, técnicas, exercícios práticos que ele pode ir colocando no dia a dia dele ali, sustentando todos os benefícios, as descobertas e os insights que, se você for deixar para acontecer só quando você está com seu terapeuta, com seu psicólogo no consultório, é muito pouco, né? Uma hora por semana e o seu dia inteiro com você mesmo. E olha só, você é a pessoa com quem você mais conversa no mundo. Você é a pessoa com quem você mais convive no mundo. Não tem como fugir de você, infelizmente. Então, por que não ser o seu terapeuta nas outras todas as horas que você fica fora do consultório? E, de novo, com um direcionamento de um profissional, que vai te passar o exercício que funciona de verdade, que vai te ensinar a ter uma observação mais dissociada do seu problema, que vai te ensinar a não cair nas armadilhas do seu ego, da sua mente inconsciente, dos seus pensamentos distorcidos, e que vai te passar um método, um passo a passo, para que você faça essa autoanálise, essa autoavaliação, esse autoconhecimento de uma forma que funcione. Ô, Thiago, e por adequar as pessoas? Por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Eu vejo muita técnica por aí, vejo muito profissional por aí, seja ele terapeuta ou seja ele psicólogo, porque tem muita técnica que não precisa ser necessariamente psicólogo para poder aplicar, né? É tanto que a gente tem todas as outras variações nesse ramo do cuidado pessoal, do desenvolvimento pessoal, do autodesenvolvimento, mas eu vejo muita gente tentando dar uma roupagem diferente para a hipnose. Quando a gente fala de hipnose, ao meu ver, a gente tem alguns elementos que fundamenta que, que é o pilar, né, que causa essa fundamentação. Então, praticamente todo mundo que está colocando a outra pessoa em um processo de transe, ou seja, de um estado diminuído de consciência,
eu não sei se a palavra correta é diminuído, mas enfim, tá tirando um pouco o senso crítico de jogo, que seria o processo do transe. Tá ressignificando algo, tá pegando uma emoção, trazendo essa emoção e dando uma outra roupagem para essa emoção, que está obtendo um resultado ali fazendo isso. Ela tenta colocar a hipnose com outro nome, ela tenta não falar que ela está utilizando hipnose, ela tenta dar uma ocultada no termo, na palavra em si. E aqui a gente faz totalmente o contrário, aqui a gente deixa totalmente claro que a hipnose ela funciona muito bem, que é aplicável com o uso de outras técnicas, tal como a PNL, tal como a ABFO, é, enfim, todo esse universo. Ontem, no nosso último podcast, né, você falou até da consagração familiar, ou seja, com remédio, com não é ela unicamente exclusiva, ela é um dos elementos que está dentro de todo esse universo. Mas eu vejo muita gente que na hora que chega nesse elemento em específico, tenta trocar o nome, tenta dar outra roupagem, tenta dizer que não usa e coisas do gênero. Você acha que é só pelo preconceito que o ouvinte tem? Ou tem algum outro motivo escondido aí? Eu acho que, em linhas gerais, muita gente faz hipnose e não fala que é hipnose pelo, de fato, medo. Às vezes nem é o preconceito do paciente, mas é medo que o paciente tenha preconceito sobre a técnica. Porque tem muito misticismo, muita coisa, muita informação atravessada sobre hipnose. A gente falou muito disso no podcast específico sobre hipnoterapia. Então, sim, eu acredito que tem muito a ver com esse medo, que muitas vezes não existe, só na cabeça do terapeuta mesmo. Eu já cansei de receber pessoas no meu consultório que não queriam saber de hipnose, não acreditavam em hipnose, e durante as conversas, durante a psicoeducação, durante as técnicas que eu ia usando de TCC, de outras coisas, a pessoa ficou interessada e quis fazer hipnose e transformou a vida com a hipnose. Talvez Então exista você uma acredita que é questão. muito mais preconceito do profissional do que propriamente dito do paciente? Eu acho que existe as duas coisas. Tem o preconceito do paciente, muitas vezes ele verbaliza isso, como esse exemplo que eu dei, mas acredito também que tem muito do terapeuta já achar que o paciente não vai receber isso bem. E aí fala que é relaxamento, aí fala que é tanta coisa, e que pode ter também uma jogada mais comercial. Às vezes a pessoa ela quer criar um protocolo, ela quer criar uma nova ferramenta só para se destacar no mercado ou para não cair, às vezes, nessa popularização que perde um pouco da qualidade. Por exemplo, coaching, que é uma técnica sensacional, que pega um monte de ferramenta da psicologia, da PNL, da hipnose, empacota e deixa a coisa fácil de ser replicada, tem muito valor e tem excepcionais coaches que fazem um trabalho maravilhoso com seus coaches. Mas tem um monte de gente que fez um curso e que fica na superficialidade das coisas e que acaba caindo num senso comum, sabe, numa coisa de autoajuda que não leva ninguém a nada. E isso começam as piadas, né? Ah, que você vai tratar com o coach e o coach acaba caindo nessa esfera do preconceito. Então, os coaches tentam falar que fazem outras coisas para não serem colocados no mesmo balaio ali com aqueles coaches superficiais que são maus profissionais, mas mal profissional tem em todas as áreas. E a hipnose muitas vezes também tem isso. Teve o boom da hipnose há uns 15 anos atrás aqui no Brasil. Um monte de gente qualificada saiu para o mercado e um monte de gente que não sabe o que está fazendo saiu para o mercado. Então, esses maus profissionais acabam denegrindo a imagem da técnica. Então, para não ser colocado no mesmo balaio desses hipnoterapeutas que não são bons profissionais, não tem nada a ver com a técnica. Tem a ver com o profissional ser bom ou não, ser qualificado ou não. Para não ser igualado a eles, a pessoa começa a dizer que faz outras coisas e não a hipnose. Então, tem as duas coisas, tem jogada de marketing e tem essa questão do preconceito. Entendi. Para mim ficou extremamente bem explicado. E até me lembra, né, uma discussão que eu tive com você lá atrás, quando a gente estava estruturando o nosso último evento, a questão da garantia. Eu virei para você e falei contigo, ô Thiago.
Se a pessoa não obter resultado, vamos tirar 500 conto e vamos recompensar ela pelo tempo que ela perdeu conosco. Você olhou pra mim, pô, Felipe, tá louco? Como assim? Eu vou dar dinheiro pro pessoal? Pô, você não acredita em você? Acredito. Você não confia? Confio. Se a pessoa seguir esse script, ela não vai atingir o resultado que ela quer? Vai. Então qual o problema de dar dinheiro pra ela se ela não conseguir atingir o resultado? Aí você, pô, vai ter a galera que vai tentar sacanear, né? Aí, ô Thiago, você acredita que quem pegou na nossa mão e tá vindo conosco tem esse perfil de ser da galera que vai querer roubar 500 conto? Cara, eu não acredito nisso. Então, vamos dar, vamos pagar para quem não obteve resultado conosco em prol do tempo dela. E, e aí ficou, né? A gente fez esse, empacotou, demos essa garantia. Graças a Deus, todo mundo que está conosco até hoje, ninguém reclamou. E ó, quem esteja nos assistindo aqui, se o que a gente prometeu, tô fazendo o recompromisso aqui com todo mundo que comprou, todo mundo que entrou, todo mundo que pegou na nossa mão. Fez o processo de 90 dias, fez o processo de mais 90 dias, não obteve resultado, é o dinheiro de volta, 100% do valor pago, mais R$ 500 pago Isso de aí. volta. Porque a gente acredita naquilo que a gente faz. E aí vem bem disso, né? Quando a pessoa ela não acredita, ela não tem nem coragem de fazer uma promessa dessa. É. Ela Mas não. quando você colocou as condições, você acalmou meu coração, né? Porque a questão é, eu posso fazer tudo para ajudar a pessoa e eu posso oferecer tudo e tem coisa demais para oferecer. Tenho experiência demais nisso aí. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer para a pessoa, que é a parte dela. Quando você me disse, não, para ter essa garantia de devolver o dinheiro e mais R$ 500 do nosso bolso, a pessoa tem que comprovar, e nós temos formas de mensurar isso, né, que ela está fazendo as coisas, que ela fez o que você pediu, que ela viu a aula, que ela participou das discussões, participou dos encontros e colocou em prática e que não teve resultado. Cara, não é tudo que é para todo mundo. Então, se alguém chegar para a gente e dizer que tentou por 180 dias e que fez por 180 dias e que se comprometeu por 180 dias e não é para ela, maravilha. E, Essa inclusive, a condição gente aí. vai querer estudar ela, né, para a É gente poder claro, entender o que que é para ela. exatamente. Porque a linha é muito completa, tem de tudo. Tem hipnose, tem auto-hipnose, tem PNL, tem boas formulações de objetivo. Me ajuda aí mais. O quê? Tem meditação, tem respiração. Isso aí. O curso de respiração estará lá semana que vem. Já vou gravar ele amanhã. E tem coisa demais, mindfulness, tem gestão das emoções e muitas outras coisas virão por aí. Então, pessoal que esteja nos ouvindo, é basicamente o seguinte: se você não for picareta consigo mesmo, o resultado vem. Esse é o principal problema. Às vezes, a pessoa que a gente mais mente é aquela que a gente mais conversa. E a pessoa que a gente mais conversa é nós mesmos. Uma vez, eu tentei fazer o exercício de não conviver comigo. Lógico que foi frustrado, né? Mas eu virei e falei assim: olha, coloquei uma montoeira de gominha no braço. Não foi bem não conviver comigo, foi não mentir pra mim. Eu falei a palavra errada. Coloquei uma montoeira de gominha no braço. E toda vez que eu reclamava, que eu contava uma mentira pra mim, do tipo, não, daqui 5 minutos eu tô chegando. Eu não vou chegar. Sabia que eu não ia chegar. Puxava a gominha e tac. Puxava a gominha e tac. Isso foi maravilhoso. Em menos de 30 dias, eu já não estava contando história pra mim. Eu já não estava mentindo pra mim. E foi maravilhoso. Foi uma das coisas que transformou a minha vida, foi parar de mentir para mim. Eu viro e falo, igual já aconteceu aqui com, né, a gente já está alguns meses trabalhando, indo para 4 meses, já aconteceu vez de eu ligar pro Thiago e falar com o Thiago, Thiago, eu marquei contigo, mas eu não vou conseguir cumprir. Tá marcado na sexta, eu tô te avisando na quarta, que na sexta eu não vou ter condição de cumprir.
Eu estou em uma posição que eu estou presidindo uma associação. Hoje eu avisei. Olha, amanhã eu não tenho condição de cumprir com vocês, porque eu tenho agenda com o Thiago, tenho que levar minha esposa para terapia, tenho que gravar conteúdo, tem uma infinidade de coisas, eu não vou cumprir. Ou seja, eu deixei de mentir para quem eu mais converso. E a partir do momento que você faz isso, qualquer técnica que seja, por mais frágil que seja o suporte científico dela, ela tende a funcionar muito bem, porque o principal pilar você perdeu, que é o da mentira. Eu acho que é até mais forte do que a procrastinação. Se você é procrastinador, você é muito mentiroso para si próprio. E se você quebra o elo da mentira, você já começa a eliminar e muito a procrastinação. E tem uma questão que a gente acha que são pequenas mentiras, né, que não vão causar mal a ninguém. Mas do jeito, lembra da frase que eu deixei para o coração das pessoas no último episódio? Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Então, quando você fala, eu já estou chegando, e você vai tomar banho para sair de casa ainda, isso é uma mentira que você está contando para você mesmo e para outra pessoa. Só que do mesmo jeito que você contou essa pequena mentira que pode até não causar problema para ninguém, você vai se contar tantas outras mentiras. Ah, segunda-feira eu começo. Ah, esse ano eu vou emagrecer. Ah, agora eu vou fazer tal coisa. E aí é só mais uma das várias mentiras pequenininhas, inofensivas que você acumulou ao longo da vida e que do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Então, comprometa-se nas pequenas coisas e pare de contar mentira, até essas bobinhas. Ah, já estou chegando em 5 minutos, falta meia hora para você sair de casa. Não, fala, ó, eu atrasei, não vou conseguir chegar aí tal hora, eu vou chegar tal hora. Dá para ser? Pronto. Porque do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Então, se você começa a ter critério, né, nessas pequenas coisas, você vai ter nas outras todas. Muito bom. Isso é fantástico, né? Isso é até parte do autotratamento. É identificar as suas pequenas falhas e fortalecê-las, ou eliminá-las. E, Thiago, PNL, eu acabei de falar, né? E como que PNL se complementa no meio disso tudo? De qual forma a programação neurolinguística complementa as abordagens terapêuticas? PNL, Ah, assim cheguei no teu como. consultório e não quero saber de hipnose. Eu acho que PNL é uma boa abordagem, não é? Eu acho que PNL e hipnose, elas têm mais coisas em comum do que coisas que diferenciam elas. Uma das coisas da PNL é que ela não tem um momento de transe formal como a hipnose tem. Embora o paciente ele acabe entrando em transe durante o processo. Mas é uma coisa até de olhos abertos, às vezes. Que na PNL a gente chama de downtime. Quando você entra em downtime, é uma espécie de transe, às vezes de olhos abertos. Às vezes sem ter que precisar de uma indução formal. A própria técnica acaba gerando uma espécie de transe, onde a pessoa ela se conecta mais fortemente com o seu interior, com as suas emoções, com as suas dores, com o seu trauma. Então, para mim, a PNL é mais uma ferramenta que vai acelerar os resultados do seu consultório como terapeuta e os resultados do seu cliente, que vão com certeza aumentar as indicações. Uma coisa que eu vi nesse tempo todo, 14 anos aí trabalhando na clínica, é que você não precisa ficar com uma pessoa o resto da vida para garantir ali o seu aluguel, suas contas. Teve uma época que eu fazia 3 sessões com os meus clientes, só 3. E depois eu dava alta. Era uma coisa muito específica, a gente conversava até achar uma coisa específica para trabalhar e eram 3 sessões. Então, mas como é que você faz, Thiago, para pagar suas contas? Eu falei, cara, eu tenho 20, 25 clientes novos todo mês. E a grande maioria era por indicação. Então, se você consegue resolver um problema que uma pessoa traz em tão pouco tempo, hoje eu não faço isso, hoje eu faço uma média de 5 a 8 sessões, cara, a pessoa vai trazer para você todo mundo, vai te indicar, todo mundo vai falar de você no churrasco, no almoço, no Natal, com a família, com os amigos, no trabalho, com todo mundo. E outra, às vezes as pessoas vão ver que ela está diferente, vão chegar para ele e vão dizer: o que que você fez? Ela vai dizer assim: foi no Tiago. E o mais legal da indicação é que quando chega uma pessoa que indicada por alguém que ela confia e que teve uma transformação, ela já chega em transe, ela já chega hipnotizada no seu consultório. Falou, Tiago do céu, eu sou amiga de fulana de tal, ela emagreceu 20 quilos e falou que foi você. Faz isso, pelo amor de Deus, eu também quero.
a pessoa já está implorando ajuda e ela já confia em você porque ela conhece um resultado seu, que disse para ela, foi o Thiago, vai lá que ele é foda. Seu trabalho já está mais da metade feito, porque em torno de 70% do processo de cura é a relação terapeuta e cliente, terapeuta e paciente, independente da técnica que você usa. Então a PNL é mais uma ferramenta, é mais uma técnica que pode aumentar o seu métier para que você tenha resultados ainda mais rápidos e ofereça resultados mais rápidos para os seus clientes, para os seus pacientes. Ô, Thiago, e como avaliar isso? Por exemplo, como fazer a avaliação da adequação de um paciente para terapias breves? E, novamente, existe alguma contraindicação? É como avaliar o progresso, tem formas. Né? Quando a pessoa chega no seu consultório, ela te passa uma série de demandas, problemas que ela está vivendo, questões que estão acontecendo na vida dela. A cada terapia, a cada sessão, você trata uma coisa, depois ela volta 7 dias depois ou 15 dias depois, você pergunta aquilo que a gente falou na semana passada, como é que isso está? Aquilo que a gente tratou 15 dias atrás, como que isso está hoje? E você vai fazendo uma quantificação mais qualitativa, né? Mais de percepção mesmo de evolução do paciente e você como terapeuta. Muitas vezes, isso é engraçado, é bom você perguntar isso. Muitas vezes você fala com a pessoa assim, e aí, como é que foi da primeira sessão para hoje? Ó, Thiago, não sei, não percebi muita coisa não. Aí como é que tá aquela história com sua mãe que você comentou? Ah, não, isso aí já tá beleza. E aí, como é que tá a questão da procrastinação? Ó, até que eu tô mais produtivo. Como é que tá a questão lá então com o seu chefe? Agora que você perguntou, Thiago, cara, eu não tive mais problema com o meu chefe, não. Às vezes a gente não percebe a evolução que a gente está tendo. E aí, quando a pessoa conversa isso no consultório, eu sempre faço um iniciozinho da sessão, essa espécie de mensuração. Como é que está sendo as questões que a gente abordou na semana passada, como é que está hoje? Na semana que vem, como é que foi da semana passada para essa semana? E eu vou, a cada sessão, avaliando com o meu paciente, com o meu cliente, as melhorias. E tem alguns casos onde o psicólogo aplica testes, né, testes psicológicos para medir alguma coisa. Então você faz a aplicação de um teste e tem ali a parte quantitativa do negócio. Além da qualitativa, você tem a quantitativa. Você tem um teste que tem números ali que a pessoa teve um resultado X. Aí você faz o tratamento, tempos depois você vai lá e aplica de novo o teste. E consegue comparar o resultado antes e depois do seu tratamento. E passa mais um tempo, você aplica um terceiro teste. E aí você consegue, em alguns casos, quando é possível aplicar um teste para medir alguma coisa que você está trabalhando com o seu paciente, você consegue também usar esses testes para, de forma quantitativa, embasar mais os resultados. Para mim ficou bem esclarecido. E resistência. Quando você estava falando aí, eu fiquei pensando, voltei, porque eu fui um desses. Eu já fui seu paciente, né? Espero voltar a ser, ou espero voltar a não ser. É, vamos descobrir. Mas eu fui um dos pacientes que apresentou uma resistência muito grande, não em fazer, né? Mas no processo de me deixar, como que eu posso falar? Deixar que o processo evoluísse. Eu travava. Não, não, não. Inclusive foram 6 sessões para que o processo evoluísse. Eu virasse, né? E deixasse que a cachola, enfim, o processo caminhar. Mas com toda certeza tem outras pessoas que não deixam o processo caminhar. E como que você faz, você mesmo, como terapeuta, como que você faz com essa resistência dos pacientes em relação à hipnose ou a outras técnicas? Resistência é muito comum. E a resistência ela é uma dinâmica do tratamento. Às vezes, quando a gente está começando a chegar no ponto que a pessoa precisa de fato experimentar, reviver, acessar, para ela ter o resultado que ela busca, aquilo quase sempre vem acompanhado com dor, de olhar de fato para a sua fraqueza, de identificar de fato um ponto, né, um esqueletozinho no armário, um monstrinho escondido, um sujo que você jogou para debaixo do tapete. E está ali escondido, negligenciado por um motivo. Porque dói, porque incomoda, porque
é difícil para a pessoa. Então, quando ela está. Isso tudo até inconsciente, principalmente inconscientemente. Quando ela está chegando próximo desse elemento de dor, de culpa, de arrependimento, enfim. Ela começa a querer faltar às sessões, ela desaparece, aí ela para de te atender, e aí ela vai faltando, e aí ela vai embora, não quer continuar o tratamento. Isso é muito comum. No caso da hipnose, tem essa questão, você precisa dar autorização, você precisa sair do controle, não que você perca o controle, mas você sai do controle e escolhe passar o controle para o terapeuta para que ele te conduza. Mas você está consciente o tempo todo. Né? Você está num estado de consciência alterado, não é diminuído. Seu senso crítico não desaparece, ele afasta levemente. Mas se alguém te fecha, no trânsito você volta. E se o terapeuta quer fazer alguma coisa que você não concorda, seu senso crítico volta. Mas a pessoa demora para entender isso. Algumas pessoas levam 6 sessões para entender isso e para conseguir abrir mão do controle e se permitir entrar no processo. Faz parte. Também é uma dinâmica do tratamento e o terapeuta tem que entender e enxergar isso e saber lidar com isso. Tanto da pessoa que começa a faltar às sessões e que quer interromper o tratamento, quanto aqueles que estão com dificuldade de entender a dinâmica do passar a autorização para o terapeuta trabalhar, se for no caso da hipnose, por exemplo. Mas tudo isso tem um limite. Você explica, você conversa, você orienta, mas se a pessoa quiser parar o tratamento, não tem o que você fazer. Tem um caso antigo, mas que ficou recente novamente. Antes da pandemia, 2017 talvez, uma mãe desesperada leva uma filha para ser tratada. E ela tinha um ótimo perfil para hipnose, mas claramente não estava nem aí para o tratamento, foi obrigada. E ela fez as sessões, mas fez por obrigação. E eu falei com a mãe dela, falei, ó, eu fiz a avaliação dela e falei, a sua filha não quer. Ah, mas faz. Falei, faço. Não vai ter resultado, a não ser que ela engaje no processo. Primeira sessão, não engajou. Segunda sessão, não engajou. Terceira sessão, não engajou. E eu falando com a mãe dela sempre. Não vai dar resultado. Ela fez as 5 sessões. Adivinha? Não teve resultado nenhum. A mãe falou, eu estava ciente o tempo todo e está tudo certo. Agora, depois que eu comecei a ativar minha base de novo por conta dos nossos lançamentos, da comunidade e tudo mais, dos cursos, a mãe falou, ó, minha filha quer fazer agora. Falei, tá bem que eu vou ver. E ela de fato queria. E foram ótimas 4 sessões. Ela teve uma recaída, normal, só que ela acha que foi a recaída que fez ela parar de vir. Não. Ela começou a entender qual era o problema na 4ª sessão, de fato. E aí dói. E aí é complicado. E aí é difícil. E aí ela falou, Thiago, eu vou ter que... Contou uma mentira, vou ter que interromper o processo, tal, não sei o quê. Como a mãe que estava pagando, falei, ó, é isso, vai interromper o processo. Ela falou, não, tá tudo certo, eu já conversei com ela aqui, ela não quer aceitar o problema. E era isso, na hora que ela teve que aceitar o problema, ficou difícil demais, e quem sabe ela volta depois. Né? Mas é o tempo da pessoa, não adianta forçar. Você orienta, você fala, você, né, faz a sua parte, e a pessoa tem que fazer a parte dela. Eu tenho uma solidariedade muito grande com ela, com essa paciente, mesmo sem saber quem é, até mesmo porque eu tenho isso, né, com você. Lá atrás, quando a gente fez, cara, dá até vontade de chorar, de relembrar disso. É, é pesado. Eu te contei que não era criança, eu não posso falar que eu era criança porque eu não era, mas ali naquela segunda idade, né, 11 anos, descobrindo a sexualidade, aquele negócio todo, relacionamento homoafetivo. E isso é uma coisa que me causa dor até hoje. E aí eu lembro que lá atrás eu falei contigo, olha, não quero nem mexer nisso, tranca isso aí dentro de uma caixinha, deixa, faça com que não me incomode. Eu lembro de eu falando contigo, quando a gente conseguiu acessar isso, né? Faça com que não me incomode, mas tranque. Eu não quero nem saber disso. Eu não quero ouvir falar, eu não quero cuidar, eu não quero reviver, eu não quero lembrar. Tranque. E um efeito de ter trancado
essas recordações foi a minha memória. Eu percebi que a minha memória, ela ficou bem pior. Hoje em dia, para mim poder conseguir lembrar de coisas, eu tenho que fazer um esforço muito maior. Não só do passado, mas, por exemplo, de algo que aconteceu semana passada. Ontem foi fantástico. Ontem foi um dia muito corrido. Por volta das 7 horas da noite, os meninos chegou aqui, né? E aí viram toda a comida em cima do fogão ainda, vieram me perguntar: Você almoçou? Cara, eu não lembro. Não, você tá de gozação comigo? Como é que você não lembra? Pô, eu tô com fome, mas eu não lembro se eu almocei ou se eu não almocei. Eu não me recordo de ter parado pra almoçar. Não, eu acho que você comeu, porque eu acho que esse garfo aqui tá mexido. O outro, não, você não comeu, porque toda a carne ainda tá aqui. Ontem a gente fritou peixe, né? Eles tinham deixado 3 pedaços de peixe pra mim, todo o peixe tá aqui. Você não come sem carne. Você adora peixe, então eu acho que você não comeu. E eu parei, fiquei tentando lembrar o que eu fiz na hora do almoço. Pô, na hora do almoço eu tava em reunião, então passou do horário. Eu acho que eu tomei um todinho. Aí eu peguei, olhei pro lado, vi uma caixa de todinho. Eu acho que eu não almocei. E é interessante o como a gente às vezes negligenciar e não tratar de determinados traumas prejudica outras coisas nas nossas vidas, prejudica outras áreas. Com certeza. É, eu já perdi as contas de quantas pessoas que já me procuraram para fazer o seguinte: tem como apagar uma memória? Tem como eu não lembrar disso aqui que aconteceu? Tem como colocar isso aqui num lugar onde eu não vou acessar, não vai doer, não vai incomodar? Tem como, eu não faço e eu não indico. Porque a solução é enfrentar e ressignificar. Se você não fizer isso, é a mesma coisa que você tomar remédio para o resto da vida. Como é que eu vejo a medicação, né, no tratamento junto com a terapia? Eu acho que se tem paciente meu que eu só atendo depois que a pessoa está medicada. Eu falo, eu só vou fazer terapia com você depois que você procurar um psiquiatra. Porque o remédio é fundamental em alguns casos de forma paliativa. O problema do medicamento é quando você só usa o medicamento, que o medicamento trata, ele não trata a causa, ele trata, nossa, fugiu a palavra, ele trata o sintoma. Então, não resolve nada. Apagar uma memória não resolve nada. Na verdade, quando você bloqueia ou apaga uma memória, esse é um processo natural do seu inconsciente que chama recalcamento, recalque. Ele te apaga uma memória ou ele bloqueia você de acessar uma memória porque ela é muito intensa para você. E isso vai sair em forma de outro sintoma. Agora, é um processo extremamente complexo e perigoso, que a sua estrutura maravilhosa, divina, de mente consciente e mente inconsciente, conseguem fazer naturalmente. Agora, eu, que não faço ideia do que está acontecendo na sua cabeça, que não conheço a sua estrutura, eu vou deliberadamente apagar uma memória? Jamais. Isso pode causar algo muito pior. Então eu não faço isso e nunca aconselho a fazer isso. E sobre medicamento, tome o medicamento, vai te ajudar, e tem casos que precisa mesmo, e tem casos crônicos que você vai ter que tomar remédio o resto da vida mesmo. Mas você até comentou isso aqui já. A terapia, seja ela qual for, em muitos casos auxilia o paciente a até reduzir doses e até zerar doses de medicamento. Agora, se você só toma remédio, você vai tomar remédio pro resto da vida. Porque remédio só trata sintoma e não trata a causa de nada. É como você lesionar uma perna, quebrar uma perna e ficar com muleta o resto da vida. Se você não engessar a sua perna, se você depois de um tempo não abandonar a muleta, se você não fizer o repouso, depois largar a muleta para fazer uma fisioterapia, para reestruturar-se de novo, você vai continuar com a muleta para sempre. Se você toma remédio para depressão e nunca trata, vai tomar remédio para sempre. E o remédio de depressão vai ferrar com seu fígado e com seu rim. Aí você vai tomar um remédio para o fígado, um remédio para o rim, que vai te dar arritmia. Você vai tomar um remédio para o seu coração, que vai atrapalhar a sua pressão. Aí você vai incluir um remédio de pressão, que vai começar a te dar tremores. Você vai incluir um remédio de tremor, que vai te deixar agitado demais. Você vai incluir um remédio para dormir, que vai te deixar lesado demais. Você vai incluir um remédio para se ativar pela manhã,
que vai te dar demência. Aí você vai incluir um remédio de demência, aí pronto. Você pode Aí o chegar loop tá aos 80 construído, anos né? com uma caixa de remédio, ou você pode chegar aos 80 anos com uma caixa de suplementos. São escolhas que a gente tem que fazer é agora mesmo, é agora, porque você nunca mais vai ser tão jovem como nesse exato momento. Então você pode até querer ter começado antes. Eu comecei a correr na pandemia. Eu queria ter começado antes, mas na pandemia foi a minha versão mais jovem que eu podia para começar a correr. E ainda bem que eu comecei a correr, porque hoje eu sou muito mais saudável. Então, se você está me vendo aí agora, se você tem 12, 21, 40, 50, 80, 90, 100 anos, agora é a hora que você pode começar algo que é o mais jovem que você pode. Então, começa agora. Ô, Thiago, e falando de psicólogos e terapeutas, a pessoa nos viu aqui, conheceu tudo isso, ela ainda não tem essas ferramentas, né, na sua bagagem ali e tudo. O que que ela pode fazer para poder integrar a hipnose, PNL e outras práticas que a gente já citou na bagagem dela e levar isso para ter resultado com seus pacientes? E aí eu É, pego e trago para você um refinamento dessa pergunta, logo em seguida. tá bom. Cara, hipnose, PNL são cursos livres. Tem, hoje em dia tem gente que fala que é reconhecido pelo MEC e tal, mas na verdade a hipnose ela é um curso livre. Você não tem que fazer uma faculdade para isso. Você não precisa ter outras formações para isso. Então qualquer pessoa pode fazer um curso. O mais importante é que você procure um profissional qualificado, procure instituições qualificadas, verifique quem já fez, o que, que achou, quais são os resultados que essa pessoa está tendo e tente. Hoje nas redes sociais é muito fácil fazer isso, né? E tenta verificar se não é uma pessoa que acabou de fazer uma formação e já está vendendo lá, que tem 10 anos de experiência. Eu já vi um monte de aluno meu que saiu de um curso e começou a falar que tem 5, 6 anos, 10 anos de experiência, sendo que ele tinha acabado de fazer um curso. Então, você precisa verificar se aquela pessoa ela é honesta, ela é correta, se o curso é bacana, se o material tem a profundidade necessária, se você vai ter acompanhamento, enfim. E é fazer curso mesmo. Existem várias instituições, inclusive internacionais, com certificados internacionais de qualidade, de ISO, disso e aquilo, que tem lá 15 anos de fato, né? 15, 20, 30 anos de atuação. Tem institutos muito renomados, como o Instituto Milton Erickson aqui em BH, como os cursos que aqui quem vos fala ministra também, com uma vasta experiência prática e teórica. Você tem cursos de PNL do IBC, tem muita coisa bacana que você pode procurar, é só fazer uma pesquisa mesmo e se aprofundar nessa pesquisa para não cair no conto da carochinha, né? E depois disso é começar aos poucos, porque se você já é terapeuta, se você já tem outras ferramentas, seja psicologia, seja outra coisa qualquer, o que você vai fazer é acrescentar ferramentas no que você já faz, no que você já sabe fazer. Então é leve, é natural, é tranquilo, e com certeza isso vai te dar muito mais resultado. Tá, perfeito, Thiago. E eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, nunca estudei nada disso, mas estou convencido que eu tenho traumas, que eu tenho lembranças ruins e tudo. Quero fazer a trilha, quero adquirir uma bagagem de ferramentas. Quando eu falo trilha, tá, pessoal, eu tô querendo dizer estudar técnicas diferentes para poder ver aquilo que mais se adequa à minha personalidade, aquilo que eu acredito, às minhas crenças, à minha cultura e, e quero começar a me tratar, autotratar. Tipo o meu Google, quando eu sou fã disso, cara. Eu jogo no Google mesmo, vou na farmácia e compro o remédio e saio tomando. De vez em quando dá muito errado, mas na maior parte das vezes dá muito certo. Não E faça eu, isso, audiência. Não façam isso. e eu vejo que no campo do desenvolvimento pessoal, praticamente não existe contraindicação. Olha, eu aprendi a meditar. Acredito que estou meditando, né? Por que que eu disse eu acredito? Porque eu nunca parei para poder ir para um profissional qualificado, conversar com ele e enraizar isso. Mas acredito que estou fazendo muita coisa
que está me melhorando dia a dia. Só que eu não tô sendo acompanhado por uma pessoa qualificada. Estou entrando no Google, fazendo pesquisas aleatórias, leio textos e aplico. Comecei, vou ratificar, né? Porque a gente lançou a turma, então eu estou na turma, faço parte da turma, então vou passar a ter um acompanhamento. Mas vamos nessa versão que eu ainda não comprei, não estou na turma, não faço parte da turma. Estou 100% no Google, estou 100% no chat GPT, estou fazendo pesquisas ali, estou lendo pessoas atrás de pessoas e estou fazendo isso. O que que você me fala a respeito disso? Procure um profissional, sempre. Vai te poupar tempo, dinheiro e, às vezes, saúde. A automedicação e autotratamento é complicado. De fato, a possibilidade de um estrago muito grande no autodesenvolvimento é menor. Mas o que você pode ter você pode ter estragos, né? Você pode pegar em um profissional mal intencionado que drible as suas defesas e que tente te manipular ou te influenciar para alguma coisa. Mas, e remédio nem se fala, né? Você vai lá, pesquisa rapidamente, acha que é a mesma coisa de um médico que estudou 10, 15, 20 anos sobre aquilo, vai lá e compra um remédio na farmácia. Arruma uma receita e compra remédio tarja preta por conta própria. Isso é muito arriscado. E, e aí sim você está correndo um grave, sérios riscos. Então, procurar um profissional nessa hora é o mais indicado, é o certo a ser feito. E no caso das psicoterapias, você vai perder tempo, vai perder dinheiro. Então, talvez você se frustre mais uma vez. Então, aquilo que já era para você meio incômodo fazer terapia, você não tinha tanta certeza se aquilo ia ser bom para você, você acaba indo num profissional que não é o melhor profissional. E aí você se frustra mais uma vez. Isso vai acabar, talvez, te impedindo de continuar procurando um bom profissional e ter a chance de melhorar com a ajuda de uma pessoa preparada de fato para isso. Então, eu acho que essas são as principais perdas que você pode ter se ficar sozinho e tentando encontrar solução para tudo. Agora, você falou, não sei se eu estou meditando, né? Cara, se você está fazendo as práticas de meditação e está sentindo melhora, seja meditação ou não, você está te trazendo um resultado, sabe? É diferente do remédio. Se você tomar um remédio, mesmo por autoprescrição, pode ser que ele comece te dando o resultado. Mas ao longo do tempo, aquilo pode te atrapalhar imensamente e trazer tantos outros problemas. E você vai se arrepender amargamente no futuro. No caso da meditação, se você não estiver fazendo meditação, estiver fazendo uma outra coisa, que para você é meditação e traz resultado, a maravilha disso é que não vai te trazer problema. Se você estiver fazendo mindfulness da forma errada, isso não vai trazer prejuízo nenhum. O máximo que vai acontecer é não trazer nenhum resultado e você perder tempo. Mas se está trazendo um resultado, não interessa o que você está fazendo. Se é meditação, se é mindfulness, se é tantra, se é pranayama, se é qualquer... Não interessa. Essa é a diferença do remédio para o autoconhecimento. Agora, não perca tempo, não gaste dinheiro à toa, pesquise sobre os profissionais que você quer colocar, né, a sua mente e a sua saúde nas mãos, mas procure logo um profissional qualificado. E não é querendo vender o nosso peixe, não, mas eu acho que esse é o recado mais importante de deixar. Para quem vai chegar até esse ponto, né? A gente está com 1h10 aproximadamente. Então, quem chegou aqui merece um bônus. Vamos dar esse bônus. Indiferente de quem seja o profissional que você procurou para poder estar te guiando na descoberta, nos estudos, sempre veja, faz sentido estar com essa pessoa? Essa pessoa tem uma comunidade? Essa pessoa tem suporte? Ou vai simplesmente me deixar jogado? Se você fez a sua análise, faça igual quando você vai comprar um carro usado, leva no mecânico, pede para poder olhar, ver a suspensão, ver o estado dos pneus, ver a lataria, se foi batido, se não foi, se foi objeto de leilão e se não foi. Olha o cuidado que a gente tem quando a gente vai comprar um carro ou até mesmo um tênis. A gente coloca o tênis no pé, caminha para ver se não vai machucar o nosso pé, se aquele tendão de Aquiles não vai pegar. Nada. Olha o cuidado que a gente tem com coisas que vai interferir muito menos na nossa vida
E às vezes a gente não tem esse cuidado com aquilo que vai ter um peso muito grande nas nossas vidas. Então, eu acho que o recado é esse: indiferente de quem seja a trilha, qual seja o instituto, valide, verifique e veja se faz sentido para você. Ótima mensagem final, hein, Felipe? Não é? Olha, hoje a mensagem final foi minha. Que coisa, hein? Que coisa. Não, não vou deixar barato, não. Você vai ter que trazer sua mensagem final para a gente poder finalizar esse tema de hoje, terapias breves. Vou te fazer Faço uma das pergunta, palavras do Thiago. Felipe a minha mensagem final. Não, vou te fazer uma pergunta para você ter que fazer a mensagem final. Diga. Na sua experiência, assim, o relacionamento de terapia, seu, né? Bom, blá blá blá, blá, vamos recomeçar. Vamos lá. Na sua experiência, qual é o papel do relacionamento terapêutico na eficácia, na eficiência das terapias breves? E sua mensagem final para os nossos ouvintes. Ah, o papel fundamental é 70% do processo de cura, é a relação estabelecida entre paciente e terapeuta. Uma relação de confiança ou não, uma relação de empatia ou não, de conexão ou não. E tudo isso é necessário. Tem pesquisas que comprovam, até no caso da medicina, por exemplo, um médico que prescreve um remédio, teoricamente, é só tomar o remédio que você melhora, certo? Teoricamente. Mas se o médico cria rapport, cria conexão com o paciente antes de prescrever o remédio, aquele remédio tem mais chances de dar certo do que aqueles médicos que parecem Chico Xavier, sabe? Que nem olha para sua cara, psicografa uma receita, te entrega e fala: tome isso aí que você vai melhorar. Não explica nada, não cria rapport, não te pergunta nada, não investiga a sua história, o seu caso, não te escuta, não te ouve de verdade, não te faz sentir ouvido, acolhido. A receita, o mesmo remédio. Se você toma um remédio passado por um médico que fez desse jeito, sem conexão, sem interesse, a chance de resultado é menor do que se o mesmo remédio fosse prescrito por um médico que te perguntou, que olhou nos seus olhos e investigou a sua vida, que criou conexão com você. E sabe por quê? Tem uma coisa na nossa mente que chama efeito placebo. O efeito placebo, em torno de 30% de um processo de melhoria, seja ele qual for, é placebo, é você acreditar que aquilo vai dar certo. E um médico que não cria conexão vai te fazer acreditar menos no remédio do que o médico que cria conexão. E aí, muitas vezes, você pesquisa no Google, não vai nem no médico, porque o cara não vai olhar para a sua cara, vai te atender em 10 minutos, você vai ficar 1 hora e meia esperando para ser atendido em 5 minutos, 10 minutos. A pessoa não sabe nada da sua vida, não te pergunta nada, não olha nos seus olhos, às vezes nem te cumprimenta, te passa um papel para você ir lá comprar um remédio. Às Ô, vezes você prefere Thiago, tomar o chá que a sua tia te indicou, porque a sua tia tem muito mais conexão com você do que esse médico que te atendeu desse jeito. ô, Imagina no Thiago, processo terapêutico, onde a conexão é muito mais importante, até para as dinâmicas de tratamento e de cura. eu acho que é interessante a gente ressaltar que o efeito placebo ele é aplicado nos estudos de medicação, inclusive, né? Uma parte do grupo, ele toma um comprimido feito de açúcar, feito de alguma outra coisa. Uma outra parte do grupo toma a medicação verdadeira para poder atender aquilo, mas a história ali e tudo é tão bem conectada que parte do grupo que não está tomando a medicação se cura de determinadas doenças. Só por acreditar. E mais ou menos ao longo da história a gente vê que é em torno de 30% essa quantidade de pessoas que está tomando um remédio que não faz efeito nenhum, mas que tem efeito só porque acredita estar tomando a droga de verdade. E aí a pessoa melhora. Isso é incrível. E minha mensagem final: terapia breve, terapia instantânea, terapia demorada. Faça terapia. E você tem opções de profissional, de técnica, de abordagem. Então, escolha aquela que melhor se encaixe na sua realidade. E sempre converse antes com seu terapeuta, aquele que você quer que seja o seu terapeuta. Porque ter essa conexão é fundamental. Tem um caso, para finalizar aqui, vai ser um caso, um causo, e vai ser a minha mensagem final. Uma mãe trouxe o filho, tem 8 anos de idade,
e ele tem uma doença crônica autoimune muito forte. E ela estava preocupada, porque já foi num monte de psicólogo e tal, e nada resolvia. Quando ela trouxe ele aqui, eu falei, ó, vem aqui que nós vamos conversar, não vou te cobrar nada, é importante eu conversar com seu filho. Ele veio, ele gostou tanto que a gente já começou a fazer a primeira sessão no mesmo dia, e ele começou a perguntar para a mãe 3 dias depois, mãe, que dia que eu volto lá naquele moço, do bigode engraçado? E aí a mãe mandou uma mensagem, feliz, falou, nossa, ele quer voltar, tá perguntando quando que a gente vai voltar, porque ele gostou de ir com você. Falei, que maravilha. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter resultado, porque essa conexão é muito importante. Então, pesquise pelo profissional, mas antes de fechar um tratamento, vai, olha na cara da pessoa, seja pelo Zoom, seja pessoalmente, mas conversa e sente. Se tiver conexão e você pesquisou que é um bom profissional, vai fundo, porque essa conexão é importantíssima. Não se pegue a qual é a técnica, qual é a escola, qual que é, sabe, a abordagem, e nem se vai demorar muito ou pouco, vai mais pela conexão e encaixe isso na sua rotina. O melhor jeito que funcionar para você é o jeito que você tem que ir. E com isso a gente chegou ao final desse podcast. Foi satisfatório demais para mim. Cara, foi fantástico. Falar de terapias breves foi maravilhoso. Espero que para vocês também tenha sido. Coloque embaixo, deixe os comentários, deixe perguntas. Um abraço e até o próximo podcast, O Próximo Passo. Até o Com próximo Deus. passo.